Irmãos, então vamos lá. Agora, na página 197, abra sua Bíblia aí, Deuteronômio 6, verso 4. Deuteronômio 6, verso 4. Amém? Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse verso, ele é conhecido, né, como o Shema, né, o Shema, israelita, né, judeu. Aqui a gente vê, irmãos, esse credo, né, a qual eles davam muita importância ou muita reverência, né? Até coloquei na lousa aí, ó, é o Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Amém? Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aqui é de uma suma importância, né, para os ortodoxos, tá bom? Vamos lá então. O credo, Deuteronômio 6:4 apresenta o que se chamados de chamar. Essa palavra deveria estar no coração dos israelitas. Deveriam ser escritas nos umbrais da casa e nos portões. Jesus considerou o chamar como a base de todo o cristianismo, né? Quando ele cita Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O credo apresenta a unidade e a singularidade de Deus. O Senhor nosso Deus, o Senhor um. Essa frase indica claramente que Deus exigia exclusividade e amor total, lealdade, compromisso e dedicação de seu povo. O credo não apresenta o monoteísmo como ideia filosófica, mas apresenta como o único Deus que Israel deveria amar. O monoteísmo, hoje visto como conceito filosófico, não era visto dessa forma em Israel, uma vez que os israelitas não eram filósofos especulativos. Eles não discutiam acerca da veracidade do ser de Deus, até porque eles conheciam o Senhor por meio dos seus feitos. A fé deles resultavam da experiência e não a conclusão de uma lógica abstrata. Olha só, né, irmãos? Sobre esse credo, nós precisamos aqui dar uma atenção, tá? Por que precisamos dar uma atenção? Porque isso daqui é muito conhecido. Você não pode passar por uma escola de teologia, seja ela mais panorâmica que seja, mais simples que seja, como nós estamos vendo aqui, de uma forma bem panorâmica. Você não pode passar por uma escola de teologia, por uma aula de teologia e não saber o que que é o Shema, né? E não saber o que que é esse Shema, tá bom? Eu coloquei até na lousa aí, não sei se eu coloquei já no grupo, se eu não coloquei, depois eu vou estar colocando a forma correta da escrita, tá? A qual os judeus ortodoxos carregam até hoje, né? Então, nós temos aí, ó, é o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errat, tá bom? Então, ouve, ó Senhor, né? Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, isso daqui é o credo, né? Dos judeus ortodoxos, a fala deles, aquilo que eles mais defendem, né? E se nós olharmos aí, ó, em Deuteronômio, tá com a Bíblia aberta aí, né?
É, continuando aqui, ó, capítulo 6, vamos lá para a Bíblia. Isso aqui é necessário a gente falar um pouco, né? Então, o verso 4 é conhecido aí como o chamar, né? O chamar. A pronúncia é um E bem escondido, assim, né? Bem oculto, e um A seco, né? O chamar. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O verso 5: portanto, ame o Senhor, a minha tradução, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma e de toda a sua força. Jesus fez citação desse verso, irmão, tá? Lá em Mateus, capítulo 22, 37. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão aonde, irmãos? No seu coração, tá? Vocês as acucará aos seus filhos, e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e vocês a escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Olha que interessante, né? Então, é por isso que esses judeus, tá? Esses judeus ortodoxos, eu até mandei uma fotinho no grupo aí, ó. Esses judeus ortodoxos, eles andavam dessa forma, andam, né? Dessa forma até o dia de hoje, porque eles tinham, né? Essa questão de colocar nos umbrais da porta é conhecido como o mezuzá, né? O mezuzá. Eles ficam no umbral da porta com esses versos, né? Colocando esses versículos aí. E também se vê muito, né? Se via ou ainda se vê até hoje essa questão aí do tefilim, né? Ou também conhecido como filactérios, que é uma caixinha de couro que eles colocam na fronte, né? Na testa, na cabeça, e essa caixinha também eles amarram no braço, tá? Por que que eles colocam esse tefilim, né? Esse tefilim na cabeça e esse tefilim no braço, como tá aí na figura do grupo. Porque o que que tá escrito aqui a palavra, irmãos, né? O que diz aqui o verso, ó? O verso de número 6, ó. Essas palavras que hoje ordeno estarão no seu coração, e vocês inculcará nos seus filhos, quando estiver sentado, andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar, também deve amarrá-las como sinal, né, ó, amarrá-las como sinal na mão, e lhe será por frontal entre os olhos, e você escreverás então nos umbrais das portas. Então, eles levavam isso de uma forma assim bem literal. Então, por que que esse tefilim estava aqui, né, como está aí na figura, uma caixinha de couro carregado na testa? Por que na testa? Porque está próximo do cérebro, né? Para eles ter essa figura de que essa palavra tem que estar encucada na cabeça, né? Entendíssimos? Como você pensou a gente hoje andando, né? Com João 3,16 na testa, é mais ou menos assim, né? Para a gente entender. Então, esse tefilim, né? Era isso, essa era a finalidade. Como também o mezuzá, né? Que são os versos escritos nos umbrais das portas. Agora, por que no braço, né? Por que a caixinha de couro no braço, esse tefilim também no braço? Porque eles entendiam que o braço aqui, né, ó, o antebraço aqui está próximo do coração, tá? Então, ele pode ver que os soldados, os israelitas, os ortodoxos, eles sempre carregam essa caixinha no braço, né? Para poder
está sempre olhando, pensando que isso aqui está atingindo o coração. Então, não é nenhuma simpatia, tá? Não é nenhuma, vamos dizer assim, né? Não é. Não tem nada de misticismo nisso, não é simpatia, mas é lembrança, né? Então, eles tinham isso aqui, ó, como algo muito, eles têm, né, até hoje como algo muito forte. E dentro dessa caixinha de couro tem partes da Torá, né? Tem aqui o Shema, né? Esse verso aqui que eles andam, eles cantam esse verso, eles recitam esse verso nos muros, no muro das lamentações, nas refeições, andando pela rua, porque essa era a ordem de Deus, né? Guardará essa palavra, encucará na cabeça dos seus filhos ao deitar, ao se levantar, ao caminhar. Então, eles tinham isso, eles levam isso muito a sério. Então, por isso que esses tefilins estavam na testa, né? Representando que essa palavra está entrando na mente, né? No seu psico e também no braço, representando que essa palavra ela está atingindo o coração, tá bom? Então, o que que Jesus, né, irmãos, fala sobre isso, né? O próprio Senhor Jesus, ele traz a importância desta palavra que foi deixada aqui no Deuteronômio, quando ele cita lá, amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, né? O que que é a alma, né? O espírito e de todo o seu entendimento, ok? Então, Jesus faz menção, né, de Deuteronômio 6, sobre isso que ele fala lá em Mateus 22, para que até os dias de hoje, né, irmão, não é só para judeus ortodoxos, é também para os crentes do Brasil para Cristo, amém? Nós precisamos amar a Deus, né, acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, ok? Então, nós não podemos passar por uma, por uma escola de teologia sem entender isso de uma forma muito clara, tá bom? Né? Se você precisa entender isso, né, sobre esse Shema israelita, né, que é esse verso de Deuteronômio, capítulo 6 verso 4 que eles recitam isso, eles falam, eles cantam, né? Tem cânticos israelitas que é só esse verso. Bom, para os irmãos terem uma ideia, né? Eles ficam recitando esse verso de uma forma de canção poética, para que isso fique sempre entrando no coração, né? E isso, meus irmãos, não era algo assim imputado, né? Quando a gente fala aqui sobre o monoteísmo, né? Eles não tinham, para esses judeus, agora, para esses que adotam essa filosofia de vida, essa forma de viver adorando a Deus, para eles não tem o cochear entre dois senhores. Para eles não, quando eles entendem isso, quando eles colocam isso, né? Quando eles começam a fazer uso disso, esses judeus ortodoxos, não existe outro Deus, é um único Deus, tá? Então é um Deus supremo, o único, e não existe outro Deus, né? Então já muda um pouco aqui a figura sobre aquela questão lá de um povo que estava, né, cocheando entre senhores. E, como nós já dissemos, né, e torna a dizer, esse povo torna a cair, né, e mais para frente a gente vai ver que eles voltam então a coxar entre outros, entre dois senhores, mas nesse contexto que nós estamos vendo aqui hoje, né, desse verso 6 aí, desse credo, eles tinham então essa mente ampla, clara sobre Deus, né, que o Senhor, né, eles citam esse verso gritando, né? Ouve, ó Israel, né? Escutem, ó Israel, o que eu vou dizer. O que que você vai dizer? O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Tá bom, queridos? Então, isso é muito sério, né? Isso é muito forte para eles, tá? Então, gravem isso. Se a gente não conseguir terminar Deuteronômio, não tem problema, você precisa saber disso, tá bom? Isso aí tem que estar na sua mente. Toda vez que você olhar para Deuteronômio 6:4, você vai lembrar que isso aí é o Shema, né, israelita. Tudo bem? O Deus que age
Vimos que os feitos de Deus não foram apresentados primeiramente em Deuteronômio. Contudo, temos uma lembrança desses feitos, tornando parte essencial da história da criação, narrativa do dilúvio e da aliança da criação, e a manutenção desta aliança com Adão, Noé, Abraão e agora com Moisés, né? Então, esse Deus que age, ele continua agindo, né? É isso que o orator, o pastor aqui está dizendo, né? Ele continua agindo, esse Deus da aliança continua com a sua aliança e evidência sobre esse povo. Neste livro, os atos históricos de Deus tornaram-se parte fundamental do ponto de vista do livro. Esses atos estavam relacionados com os direitos de Deus sobre os israelitas antes e depois de entrarem na terra prometida. Moisés lembrou-lhes o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, com o propósito de instruir sobre o comportamento futuro deles na terra prometida. Assim, o feito do Deus que age na história deveria estar vivo na mente dos novos israelitas antes de entrar na terra. Olha só que interessante, né, irmãos? O que que ele está dizendo aqui, ó? Antes de você possuir essa terra, você precisa entender ou conhecer, né, melhor esse Deus que prometeu essa terra para gente, né? Nós estamos aqui possuindo algo que tem promessa, não é algo qualquer, mas é uma possessão de promessa. Página 198. No discurso final, Moisés declara uma vez mais o fato de que Deus os conduziu pelo deserto e supriu as suas necessidades, destacando ainda o motivo para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como se tem prometido, como jurou aos teus pais. Amém? Então, sobre esse conceito aqui, né, ó, do Deus que age, Moisés estava fazendo o quê, irmãos? Cumprindo aquilo que estava na Bíblia, né? O que era a ordem de Deus, né? Passa isso para os teus filhos. E isso tem que estar inculcado. Você precisa lembrar daquilo que aconteceu. Então, é uma nova geração. Lembra, né? Que aquela geração lá morreu no deserto, né? Não ia possuir a terra prometida. Então, agora, essa geração que ia possuir a terra prometida, eles precisavam entender, né? Para que eles estão possuindo, tomando posse de algo que o Senhor preparou para eles, né? Para que hoje se estabeleça por seu povo, ou seja, né, por Deus, como se tem prometido, como jurou aos seus pais. Então, qual é o motivo disso, né? Aquele povo entenda que Deus é o povo deles, né? E que isso que estava acontecendo não é de hoje, é um juramento que Deus fez para o seu povo e que estava cumprindo. Essa geração viveu o cumprimento da aliança, em partes, né? Essa parte aqui do cumprimento da aliança, que estava indo em rumo a possuir a terra prometida, a qual Deus tinha prometido aos teus pais, a qual morreram no deserto. Amém? Então, essa nova geração, agora beneficiada, né? Vamos dizer, que vai possuir a terra, é uma geração que eles precisavam entender tudo que Deus fez, né? Para poder o quê, irmãos? Ter esse Deus como único Deus, né? Para ter esse Deus como único Senhor. Então, era essa a preocupação aqui de Moisés. O conceito de pecado. A base doutrinária do pecado é vista na história da queda e ilustra nos capítulos seguintes de Gênesis 3. Em Números, o pecado de Israel é retratado em alguns eventos de murmuração e rebelião. Aqui em Deuteronômio é visto em contraste com a relação de aliança. O ponto essencial do cumprimento da aliança era o êxodo.
onde Deus escolhe o seu povo para ser propriedade exclusiva. E quando o povo a terra deveria sempre a terra deveria sempre se lembrar dos feitos de Deus e, consequentemente, dos mandamentos. O risco de voltar-se para os outros deuses era bem visto como morte, e a obediência traria fruto como a bênção. A gravidade do pecado se esclarece de maneira dramática em Deuteronômio. Um aspecto central do livro é a série de instruções sobre as cerimônias de bênção e maldição que seriam observados logo que o povo pisasse na terra prometida. Então, lembra que eu disse, né, no começo sobre isso? A liturgia das 12 maldições destaca os diversos crimes espirituais, sociais e sexuais semelhante ao Decálogo. Embora mais abrangente, a longa lista de bênçãos abrange toda a gama de dádiva graciosa de Deus para o povo no campo político, agrícola e militar. Em contrapartida, uma série ainda maior de maldição ameaça tudo o que Israel possa prezar, da liberdade à saúde, da prosperidade à posse da terra. A declaração de Paulo em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, serve como resumo adequado dessas maldições sombrias e amargas. Então, olha que interessante, né, irmãos? Que nós estamos vendo aqui, né, ó. É, por exemplo, lá em Gênesis a gente vê a queda, em Números a gente vê esse pecado, né, do povo de Israel, em consequência a uma murmuração e rebeldia, como a gente tem visto. Agora, o que está em jogo aqui, né, é o contraste com relação à aliança, né, que nós vimos aqui. É, na leitura que nós fizemos aqui, né? Então, o ponto essencial do cumprimento da aliança era o êxodo, né? Onde está escrito aqui, ó, onde Deus escolhe o seu povo como propriedade exclusiva. Mas esse povo de propriedade exclusiva foi o mesmo povo que se queixou, né? Que se reclamou, que fez menções sobre a terra do Egito, né? Sobre as comidas, sobre é, os benefícios que eles tinham, mas eles não conseguiam olhar para os grandes feitos que Deus fez no deserto. Então, é sobre o conceito de pecado no livro de Deuteronômio, é sobre isso, né? Que o salário do pecado é a morte. Então o povo morre, né, no deserto por conta de não entenderem o cumprimento dessa promessa que Deus iria fazer. E nós vemos aí a gravidade desse pecado, aonde em Deuteronômio traz aqui esse grande aspecto, que é um aspecto central do livro, né? Que é aquelas grandes instruções que nós conhecemos sobre as cerimônias de bênçãos e maldição, né? A gente vê, achei interessante que ele colocou aqui, ó, as dádivas, né? As bênçãos, a longa lista de bênção, ela atinge, né, ela alcança o povo no campo, na política e também no civil, né, no militar. Então, assim, é um Deus cuidando de tudo. Se você obedecer, Deus vai dar vitória sobre as guerras, né? Lembrando que esse povo vivia sob um contexto muito grande de guerra, tá bom? Era um povo que, mesmo possuindo a terra prometida, mesmo já dentro da terra prometida, eles ainda precisariam guerrear, porque algumas terras ainda precisariam ser conquistadas, não é? Por exemplo, a terra de Caleb, tá bom? Uma das terras aí a serem conquistada. Então foi feita a divisão, mais para frente que a gente vai ver, Josué divide a terra, e a terra que Caleb vai possuir, ele precisaria lutar, militar por aquela terra, né? Então, a terra é sua. Então, você vai lá, expulsa aquele povo que está lá, que aquele povo não é de lá, aquela terra não é dele. Então, é um contexto militar muito grande, né? De guerras,
de sangue, de tomar posse que esse povo vivia. Então, o que o livro de Deuteronômio garante, né? O que nós vemos aqui escrito nessas cerimônias aqui espirituais de bênçãos e maldição? É isso. Se vocês obedecerem, vocês vão ser vitoriosos nas guerras, né? Vocês vão vencer as batalhas. Você pode ir lá possuir aquela terra, porque Deus vai na frente, né? O que que Deus fala depois para o povo? Olha, essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor, não é? Essa batalha é minha. Então, assim, é esse Deus que debaixo de bênção atua em todas as áreas. Então, ele está dizendo, tudo irá bem no campo, não é? Vamos contextualizar hoje, irmãos, né? Se nós formos andar debaixo da palavra de Deus em obediência, o Senhor promete isso para nós, uma vida abundante, né? Por mais que nós tenhamos crises, dificuldades políticas, governamentais, mas Deus sempre cuida de um povo que está debaixo de obediência, debaixo de bênção. Amém, queridos? Né? Então, a gente se preocupa como seres humanos, né? A gente entra aí nas conversas e rodas de preocupações políticas, mas nós entendemos que o Senhor garante para nós que Ele cuida da igreja, né? Ele cuida do seu povo. Então, essa proposta aqui de Deuteronômio sobre um grande discurso de bênçãos, né? E alguns aspectos aí punitivos de maldição sobre uma desobediência mostrando que Deus está no controle de tudo, que Deus ordena a bênção para todo sempre. Amém. Ok? Deus não mudou, né, irmãos? Ele é o mesmo. Vamos lá? Finalizando. Sistema legal. A expressão hebraica, as 10 palavras, conhecida no grego como decálogo, dada a Israel em Êxodo 34, 28, é repetido em Deuteronômio 5. O cenário que Deuteronômio estabelece para si mesmo como versículo de abertura é o de Israel acampando nas planícies de Moabe, cerca de 40 anos depois dos grandes eventos do Êxodo e do Sinai, prestes a enfrentar finalmente a entrar, né? Prestes a entrar finalmente em Canaã, né? A palavra Deuteronômio é uma construção grega que significa uma segunda lei. Assim, dos livros, assim, muitas das leis dos livros da aliança aparecem novamente em Deuteronômio, tá? Então, ó, aparecem novamente, tá? Vou até grifar aqui, ó. Novamente Deuteronômio, em pequenas alterações, expansões ou adicionais que são posteriormente explicadas por Moisés. Por isso, tem repetições, exortações, alegações, persuasões, motivações e advertências, tudo típico de uma pregação, revelando a Israel que a lei não deveria ser uma fórmula legalista, mas o pão da vida. Olha só, querido, né, irmãos? Tá? São destacados assuntos como leis criminais, civis, familiares, religiosas e sobre caridade, e o estudo deve analisar esses temas dentro do contexto histórico, ético e teológico do Antigo Testamento. O livro todo é, portanto, um documento de renovação da aliança, no qual as experiências históricas do povo são contadas de novo, a fim deixa eu melhorar aqui o negócio. São contadas de novo, a fim de despertar a gratidão e a obediência sincera e voluntária. Olha que coisa linda, né, irmãos? Então, o sistema legal aqui, ó, é aquilo que eu estava falando já no início, né, sobre a palavra aí Deuteronômio. Então, por isso que há uma grande defesa, né, sobre essa questão que não é uma segunda lei, mas é uma continuidade da lei.
tá? Então, por isso que, porque lá, aqui em Deuteronômio, a gente vê novamente, né, aparecendo as leis e o restabelecimento aí, ou trazendo a memória sobre a aliança que Deus fez. Então, não é algo legalista, mas é como pão diário, pão da vida. É aquilo que faz parte da minha vida como servo de Deus. Tá certo? Amém? Influência, para finalizarmos aqui, ó. Como podemos medir a influência de um livro? É só notar a quantidade das suas citações no decorrer da história. Os estudiosos da Bíblia veem a influência de Deuteronômio em Samuel, Elias, Oséias, Jeremias e em Jesus. No caso do Novo Testamento, destaca-se como a fonte mais influente. Deuteronômio era uma das obras mais valorizadas em Qumran. Entre os mais de 20 fragmentos encontram-se citações ou seções de cada capítulo do livro. Jesus, por duas vezes, encontrou autoridade em Deuteronômio para resistir à tentação de Satanás no deserto. Ressalta-se o Shema, né? Ó? Mais uma vez aí, ó. Ressalta-se o Shema, estudado, analisado e observado como critério entre as famílias de Israel, apontando claramente para a mensagem diária do reino de Deus, colocando a mensagem de Cristo como ponte dos feitos de Deus na história com os feitos do Espírito Santo na expansão do reino de Deus em Atos dos Apóstolos. Assim, o livro de Deuteronômio passa a ser demonstrado em todo o Antigo Testamento, pois revela o papel da história, o papel de Israel diante do reino de Deus. Com isso, fala-se da geografia, do culto, da nação separada, do governo e dos conflitos humanos, servindo como panorama para os novos cristãos depois da ressurreição de Jesus Cristo. No livro de Atos, temos um panorama da geografia da comunidade diária do povo separado em diversas culturas, governo providencial de Deus e os conflitos humanos, surgindo a partir de então as cartas pastorais, doutrinárias e os evangelhos, né? Então, quando a gente vê muita citação, a gente consegue medir a importância do livro, né? Então é isso que ele finaliza aqui sobre essas grandes citações que nós temos aí no livro de Deuteronômio, trazendo aí a evidência da sua importância, a qual o próprio Senhor Jesus usa em defesa, em citação, a qual o próprio Senhor Jesus deixa um mandamento debaixo desta lei encontrada aqui em Deuteronômio, hein? Então, o Senhor deixa aqui, né, um grande mandamento, ensinamento baseado nesse livro. Então, espero que vocês tenham tido aí uma boa visão, né, panorâmica, ainda que seja panorâmica do livro de Deuteronômio, mas deu para entender que aqui, né, o escritor tá, espero que tenha dado para entender, né, que o escritor tem trazido aqui essa ideia de trazer à tona a aliança, de mostrar o Deus a qual ele serve, e essa nação, essa geração que vai possuir a terra prometida, ela não podia se esquecer disso aqui, ó, né? Desse chamar, né? Chamar Israel Adonai, né? Ouve, ó Israel, né? O Senhor é o seu Deus, o único Deus, né? Então, essa é a proposta do livro, um livro com muitas influências, com muitas citações ao decorrer de toda a palavra, até mesmo no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, usado até mesmo pelo Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, nós temos aí uma extensa recapitulação aí, ó, né? Para vocês treinarem. Temos aí a biografia e na semana que vem nós iniciaremos então os livros históricos, ok? Né? Vamos
entrar, então aí acabou o Deuteronômio, né? O Pentateuco. Nós já vamos dar continuidade na história, falando de Josué, Juízes, né? Enfim, assim por diante, né? Josué, Juízes, Ruth, Reis, Samuel. Então nós vamos aí entrar aí nas próximas aulas, na próxima aula, na semana que vem, a gente vamos dar entrada aí, então no nosso outro outra matéria que são os livros históricos. Então, fechamos hoje Pentateuco, graças a Deus, né? Espero que vocês tenham tido aí boas informações, que caia no coração bastante coisas, na mente. E eu vou, como eu prometi para os irmãos aqui, eu ainda não consegui achar, né? Mas nós vamos achar em nome de Jesus uma data para a gente já fazer aqui a avaliação de Deuteronômio, né? É, perdão, do Pentateuco, né? Então a gente já vai programar aí a prova, a aplicação da prova do Pentateuco. Lembrando que o trabalho para essa disciplina é a leitura dos 5 primeiros livros da Bíblia. Aí. Espero que vocês estejam conseguindo fazer essa leitura. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Orem por nós, né? Sexta-feira estaremos indo lá para o simpósio. Alguém vai daí, da sala, para o simpósio? Não? Ah, que pena, hein? Deveriam ir, viu? Muito bom, né? Se organizem para ir nos próximos anos, que é um evento maravilhoso. Então, na sexta-feira, nós não vamos estar aqui na aula, por conta desse evento, mas na próxima semana, terça, nesse mesmo horário, a gente se vê novamente aí, assim permitindo Deus. Tá certo, meus queridos? Um beijo no coração Amém. de todos, né? Que Deus abençoe a todos vocês, bons estudos, né? Debrucem sobre a apostila, sobre a palavra de Deus acima de tudo e vamos aí mergulhar aí nos conhecimentos, né? Cavucar um pouco mais fundo, que é maravilhoso poder estudar a palavra de Deus. É muito bom estar com vocês, viu? Que Deus abençoe a todos e logo que der a gente vai estar tomando um cafezinho junto aí novamente. Tá bom, queridos? Então, assim nós encerramos o Pentateuco e na próxima semana vamos dar início aí aos livros históricos. Um beijo no coração, até mais. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.